Muitas pessoas agora no verão estão preocupadas em perder peso rapidamente. Quem não fez já uma dieta maluca de uma receitinha que viu na internet? Quais são os perigos de ter essa alimentação desequilibrada? Confira no nosso programa de hoje uma entrevista muito bacana com a nutricionista Simone Sartori, que tem mais de 20 anos de profissão e que vai falar dos 10 alimentos que são veneno para a nossa saúde. Não sai daí. Interativa 23 anos. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. Escolha diferente. Escolha Unicred. Muito bem, Simone, muito obrigada por estar aqui. Vamos então falar de um assunto que é muito importante, que é a alimentação. Nós falamos tanto que nós celebramos a vida comemorando, ou seja, comendo, né, Simone? Então fala desses alimentos que são tão prejudiciais para a nossa vida. Então, Silvana, vamos começar hoje a falar então um pouquinho sobre esses alimentos, né? Primeiramente, né, a gente precisa falar o porquê de falar sobre eles. Porque hoje em dia a gente tem uma alimentação bastante desequilibrada, né? A maioria das pessoas. Então as pessoas às vezes me perguntam assim, Simone, mas sorvete pode se comer, né? Qual é o problema do sorvete? E aí entram os nossos 10 piores alimentos. Hoje a gente sabe, então, que existem alimentos que são responsáveis pelas piores doenças que a gente acomete 80% da população brasileira, tá? Então, quais são essas doenças? Diabetes tipo 2, obesidade, alguns tipos de cânceres e até o infarto agudo do miocárdio, né? Então, a obesidade ela vai levar a esses outros todas doenças. Então, o que a gente tem para falar? O que a gente faz com esses alimentos? Qual é o procedimento que a gente tem? Porque às vezes as pessoas me perguntam, mas a gente não pode comer nunca? A gente nunca vai poder comer esses alimentos? E eu digo, não, existe um equilíbrio. E aí eu acho que entra toda a nossa estrutura de nutrição, eu acho que é sobre isso que a gente tem que falar, sobre o equilíbrio, né? Então, assim, tem esses alimentos super mega problemáticos, venenosos, que nem tu falou, existem. Eu elenquei 10 alimentos piores. Um desses alimentos, Silvana, eu diria que é o refrigerante. E vamos botar aspas nele, né? Porque refrigerante não é um alimento, mas é uma caloria vazia. Hoje a gente sabe por estudos que a pessoa que toma um refrigerante tanto dietético, olha bem, tanto dietético, quanto tradicional, é o mesmo efeito, né? Um não tem açúcar, mas todos os malefícios dele vai ter da mesma forma, que é oriundo de muito sódio, bastante sódio, né? E outros vários aditivos químicos ali dentro, né? Então é uma caloria completamente vazia e ainda o tradicional acaba por engordar até 20 quilos do peso corporal da pessoa, né? O segundo alimento que eu coloquei muito é o sorvete que eu falei, né? Agora no verão a gente tem a parte muito, até eu vou dizer pragmática disso, da gente sair, dar uma volta e comprar um sorvete. E aí as pessoas me perguntam assim, mas sorvete não dá para comer? Eventualmente não há problema nenhum de tomar aquele sorvete. Ah, e tu tá numa boa com a família, no final de semana, vamos tomar um sorvete, né? Mas assim, todos os dias comprar aquele sorvete de pote, que a gente sabe, industrializado, comercialmente feito, né? Não vou citar os nomes, mas tipo comercialmente, e aí o pote vai todo dia um pouco. Então tu vai comer todos os dias aquilo ali. O que existe no sorvete de tão ruim? Gordura trans, né? A gente sabe. Daí as pessoas me perguntam também, aqui a gente tem o nosso tradicional sorvete mais artesanal, né, em Santa Maria. Então eles me perguntam, tá, e o que é melhor? É o melhor um sorvete tradicional, mas mais orgânico, né? Então seria uma melhor opção daquele sorvete artesanal, no caso. Sorvete artesanal. E esse sorvete feito em casa? Também é muito bom, né? Porque, então o problema do sorvete, ele é o quê? É a gordura hidrogenada. É a gordura hidrogenada. É a gordura trans, que a gente chama, né? O que acontece nas paredes das artérias? Elas se acumulam, né? E formam uma película muito forte, né?
fazendo aquela ruptura, né? Ele não passa o sangue ali na artéria, causando o ateroma, que a gente chama, né? Na verdade, o nome é ateroma, né? Aterosclerose, né? Arteriosclerose, que vai causar um infarto. E isso é ao longo do tempo, né? Não é por causa de um sorvete que tu vai comer. O terceiro alimento que eu coloquei, que tem muito a ver com sorvete, é a margarina, que todo mundo me pergunta muito, né? É uma coisa muito utilizada a margarina. Mas quais são as margarinas que são possíveis, as pessoas me perguntam. Até a gente tem uma linha de margarinas que são de gorduras insaturadas, tá? E aí elas são realmente, tu pode comer um pouquinho da margarina? Até pode. Uma passadinha, né, no pão, na torradinha, né? Até tu pode. Agora, aquelas que são aquelas margarinas mais comuns que a gente vê no mercado, por isso que é importante, né, ver o rótulo das margarinas. Ver ali, porque ali vai dizer gordura saturada. Quando disser gordura saturada, é gordura transformada, é gordura Tá, mas a Becel tem gordura saturada ou não? Não, elas é insaturada. Então, das margarinas é a melhorzinha. A melhorzinha. Tá. Eu não aconselho muito porque é margarina, é uma gordura. Claro que se a pessoa comer adequadamente. Sim, mas entre uma margarina e uma maionese? A margarina Becel. Né? O que acontece entre uma com margarina e uma nata? Nata. Eu sou natureba, tá? Então, o que acontece? Hoje a gente sabe que a nata, o creme de leite, a manteiga, o que ela é? É uma gordura saturada? É, mas é colesterol. Né? A pessoa que tem problema cardíaco ou problema sérico de colesterol, que tem aumentado, que tem elevado, claro que não vai comer. Mas aquelas pessoas que têm condições, que não tem problema algum, que fazem bastante atividade física, que queimam essa gordura de colesterol, assim como Simone, é melhor, muito perguntado, tá? Eu tempero meu feijão com banha. Eu posso continuar? Vamos ver os teus exames. Se estiver tudo super ok com os teus colesterol, pode colocar pouca, uma meia colher de sopa dentro de um feijão, né? Tu vê, antigamente a banha ela era o grande vilão, Mas né? o que acontecia antigamente? E aí aboliram a banha e foram todos para os industrializados. E aí é pior, né? Piorou porque não era por causa da gordura, e sim pela questão da gordura saturada, pelas propriedades químicas. Exatamente. Outra coisa, Silvana, que acontece muito é que antigamente as pessoas diziam para fora, todo mundo comia isso e ninguém morria do coração. Eles gastavam mais. Trabalhavam na lavoura. Atividade. Hoje, existe atividade física nas pessoas? Não. Né? O terceiro alimento que eu coloquei com muita ênfase, quarto, foi a batata frita. A batata pré-frita, né? Que muitas pessoas me perguntam que é aquela de saco que a gente compra e que as pessoas... mas a gente não frita, a gente coloca na air fryer. Né? Dá na mesma. Dá na mesma. Por quê? Porque ela já é pré-frita. Né? Então, ela passa por um processo de pré-frito. Então, ela passa por um processo, entre aspas, de branqueamento, mas na gordura. Então, ela é pré-frita e congelada. Né? Ali com aditivos químicos. Né? Realmente, assim, se tu me disser, a gente vai cortar uma batata inglesa in natura e colocar na air fryer como uma batata rústica, ok. Mas a pré-frita já é um problema. Então, se eu pegar uma batata e fritar ela em casa, manualmente é mais saudável do que comprar essa pronta. Essas prontas, né? Então, são detalhes importantes que a gente tem que saber. Sim, porque se a gente for olhar em qualquer lancheria, hamburgueria, restaurante, eles vão comprar essa pronta, porque ela já vem pronta em larga escala, só fritar. O outro alimento que eu elenquei, que é um quinto alimento, seria os alimentos, as carnes processadas, tá? Que ela é altamente consumida hoje, além de ter rico em gordura saturada, né, aumento de peso, problema cardíaco, o que ela tem? Aditivos químicos, né? Então, ali, para ficar uma salsicha enlatada dentro de uma lata, a gente já sabe, né? Assim, salvo como a gente fala o atum, que é um alimento ainda que se usa muito e ainda a gente tem ou dentro de um óleo vegetal saudável, que seria um óleo de oliva ali dentro, né? Ou um óleo insaturado, no caso, né? Ou água e sal, né? Que é conservado em água e sal. Fora o atum e a sardinha,
eu não vejo muito, e ainda tem os aditivos sim para ficar dentro da lata, Claro. né? Mas eu entendo também que nos dias de hoje, às vezes a gente não tem alternativas para dar para o paciente, às vezes, né? Porque o que acontece? Simone, atum eu como, pelo menos é uma proteína a mais, né? Então a gente acaba cedendo às vezes o atum, então, e tira outras coisas. Salame, patês, salsichas, presunto, mortadelas, tudo entra nas carnes processadas, tá? Agora eu fiquei pensando, e o queijo processado? O queijo processado é um problema, porque assim, ó, na verdade, o problema é o processamento dele, somente, tá? Porque até eu brinco, assim, que os intolerantes à lactose, às vezes, compram esses processados, interfolhados, mais comuns, que vendem-se no mercado, e eles não têm nem problema por causa da lactose. Porque ele é tão processado que a lactose já foi quase toda embora, eu brinco, né? E eles realmente, eu como e não me dá nada, né? Esses são os relatos dos pacientes, né? Mas o queijo ainda é só pelo aditivo mesmo, porque na verdade é um queijo, né? E ele passa por processamentos ali para ficar um pouquinho mais. Sim. Mas mesmo assim eles são alimentos mais perecíveis do que os enlatados. E que os salames, enfim, né? Que são vendidos aí no mercado, né? Um sexto alimento que eu coloquei foram as bolachas recheadas das crianças, né? Que às vezes, realmente, eu acho que até, eu vou fazer um adendo aqui, que foi bastante diminuído já esse alimento, sabe, das crianças. Ainda tem muito, mas já foi bastante diminuído, sabe? Eu acho que os pais já estão, até eu coloquei também, junto com esses alimentos, os salgadinhos em pacote. Pois eu ia falar, e esses salgadinhos os Almond todos. Chips, né, que a gente chama. Uma série, né? E agora sim, o Almond Chips Batatinhas. o Almond Chips ainda é o top de linha, que nem a gente diz, mas tem várias outras marcas, né, mais problemáticas. Todos gordura trans, né? Porque a maioria, diz ali assado, mas é que nem o processamento da batata frita. Né? Então, assado depois de já passado por um branqueamento, de um processo de industrialização. Aqueles Cheetos de milho, Exatamente. aqueles Pingo Douro, aquelas Ruffles. Então, seria um sétimo alimento aí. Então, as bolachas recheadas e esses salgadinhos. E esse é um apelo que eu acho que é importante falar, que a criançada está consumindo muito. Exatamente. A gente olha nas lancherias, inclusive de escolas, né, Simone? É muito desses salgadinhos. Sabe que agora tem leis, né, que impedem, mas está bem difícil de cumprir. Né? Existe a lei, né, que é proibido a venda de produtos altamente calóricos, altamente açucarados, que são as bolachas, altamente com gordura, né, que são esses salgadinhos, e eles falam muito da caloria, porque o que tem é muita criança obesa, né, desnutrida, porque na verdade elas são às vezes gordinhas, bonitinhas, mas não têm desnutridas. Olha que informação séria, né? Tu tá obesa e desnutrida. Eu tenho crianças, né? Eu atendo crianças e gosto inclusive da área infantil, né? Tenho esse apego até com a criança. Eu sou bastante brincalhona, enfim, acabo dando certo com as crianças, assim, mas é uma preocupação, né, muito grande, porque a gente tem a tendência de tirar da criança tudo aquilo, mas a gente tem que oferecer. Na verdade, a gente não retira da criança, a gente oferece outras opções e vai diminuindo o problema. Né? A criança a gente lida de outra forma. O que eu percebo é que o lanche escolar, ou o lanche para qualquer atividade de alguma viagem, ou passar um dia inteiro, vai fazer uma prova, enfim, é difícil levar uma fruta. A criança, ou até o adolescente, ele que passa o dia inteiro, às vezes, em atividades, é mais fácil levar um saquinho de um lanchinho, de uma bolachinha. Do que preparar um alimento antes do que levar um potinho com salada de frutas ou alguma coisa natural. Exatamente. Porque também até pela atividade, coloca uma banana, amassou a banana dentro da mochila, vai estar com a banana toda amassada. Existe essa cultura também de ser do prático, né, Simone? Exatamente. O oitavo alimento que eu coloquei, então, seria o cachorro quente. Eu coloquei o hot dog. Entraria aí junto os fast food, né? McDonald's, enfim. Mas por que eu coloquei o cachorro quente? Porque o cachorro quente ele é muito mais difundido, né? E até em função da salsicha, né? Festa de aniversário de criança, tu já viu algum que não tem cachorro quente? Ok, é uma vez. Mas as pessoas fazem mais isso,
nas casas. Elas utilizam muito a salsicha. Hoje em dia, infelizmente, assim, ó, a salsicha é muito barata, né? É um alimento muito barato no mercado. Não é um alimento, então, né? Na realidade, não é um alimento. Não é um alimento. É muito baratinho porque é uma coisinha processada, Exatamente, sabor artificial. Exatamente. Não é um alimento, não vai nutrir de forma alguma a pessoa aquilo ali. E muito menos a criança, né? Às vezes eu conheço crianças que alimentam-se de salsicha. Eles não comem nada, mas eles comem salsichão e salsicha, né? O salsichão, no caso, seria tipo a linguiça. Até a linguiça, que seria a campeira, que a gente diz, até ok, né? Ok, entre aspas, porque é uma coisa mais perecível. Tudo que é artesanal é mais saudável, né, Silvana? Mas assim, ó, o salsichão embutido, aquele que a gente compra Borussia, enfim, que tem várias marcas no mercado, é a mesma coisa que a salsicha. Então, o que acontece do salsichão? O que acontece do salsichão? Adoro né? salsichão. No domingo. E o que acontece? Aí, ó, eu peguei a Silvana. Me hoje, pegou ó. com o salsichão. Peguei ela com o salsichão. Por quê? O que acontece? É uma coisa prática e todo mundo faz no domingo. Então, o que ela se torna? Que é o que eu ia falar mais pro final. Não é uma exceção. Né? Sim, porque tu falando do cachorro-quente, tu pensa, não, vai fazer só no teu aniversário, né? Mas a criança, ela tem 30 coleguinhas, né? Aí são 30 aniversários que tem cachorro-quente. Mas os outros amiguinhos, quando vê, tu tá comendo cachorro-quente todo final de semana. Exatamente. Toda semana tem um aniversário. Toda semana tem alguma comemoração, ou na escola, na creche, enfim. E aí, o que acaba acontecendo? O hábito, né, Simone? O hábito. Exatamente. Bom, o outro alimento, que é o nono alimento, que eu acho que é um dos... Porque não está em ordem isso, todos são ruins. São todos péssimos. Todos péssimos. Que eu falo muito, quem me conhece, meu paciente, vai dizer assim, ela tinha que falar, né? É a farinha branca, né? Meu Deus, tem tudo. Assim, é o tal do nosso glúten, né? Então, assim, qual é o grande vilão da farinha branca? A gente brinca, né, que todos os pós brancos são ruins, né? Inclusive a farinha branca. Né? O que acontece com a farinha branca? Ela é altamente calórica, ela tem um revés nela, porque o que acontece? Mas eu sou atleta, né? Eu posso comer um carboidrato. Tu podes comer um carboidrato, mas não necessariamente tu precisa comer farinha branca, né? Então, o que acontece com a farinha branca? Ela contém o glúten. Se a pessoa tem um pouco de célula adiposa a mais, que não tem problema. A pessoa pode ser magra, ela sempre vai ter um pouco de gordura em algum lugar do corpo, porque isso é uma coisa, um estereótipo da pessoa. Ok. Todo o glúten vai ir exatamente para onde está a célula adiposa. E o que ele vai fazer na célula adiposa? É como se fosse um sagu, eu digo, para eles, e se transforma numa uva rubi. Né? Ele inflama a célula adiposa. Então, ele enche de água ali dentro da célula adiposa, e aí ele vai o quê? Aumentando o volume, não é assim? Então, por exemplo, às vezes as pessoas me relatam assim, Simone, tu me tirou o pão e a minha barriga sumiu. Vamos parar um pouquinho aí. Para tudo que tá me irritando esse papo. Adorou. Não, eu tô brincando, Simone. Adorou. Simone, tirar o pão. Quando eu digo tirar o pão, é o pão branco ou eu posso usar um pão... Eu posso usar esse pão que tem comercialmente no mercado, 7 grãos, 11 grãos, 14 grãos, 15 grãos. A gente olha assim no mercado, tem uma oferta bem grande de pão que tu olha, ele não é branco. Vamos começar por ali com o problema do branco. Tá. Vamos lá, é isso aí. Em primeiro lugar, pão de qualquer forma vai ter glúten. Farinha branca, farinha integral, tem glúten. Se tu queres uma dieta pobre em glúten, se tu quer... Simone, eu quero dar uma secada. Eu não quero. Ok, vamos tirar o pão. Agora, qualquer pão. Qualquer pão. Agora, se tu quer uma dieta que tu me diz assim, ó, Simone, eu não abro mão de um pão de manhã, porque daí eu sigo a minha dieta tranquilamente durante o dia. Eu vou deixar o teu pão integral. De manhã. De manhã. Porque daí tu queima. Nunca à noite. Exatamente. Tu queima durante o dia. Tá. E quando nós falamos em pão, a pizza é pão também, né? É pão também. É pão também. E aí ela entra nessa lista? Entra na lista igual. É farinha branca. Então, assim, o que eu dou de... Aí entra aquilo que eu falei. O que a gente faz com toda essa informação? O que eu dou de dica com relação a farinhas, tá? E é a minha dica que todos os que estão me assistindo, todos os pacientes que estão me assistindo vão dizer a mesma coisa. Realmente é isso que ela fala. Deixem a farinha branca
para exceção do final de semana, né? Para eu comer uma pizza, para eu comer uma bobagem. Uma massa que eu vou gostar num restaurante bom, ou em casa que eu vou preparar uma lasanha, vou fazer um cannelloni, um rondelli, enfim. Deixa para exceção do final de semana. E a exceção seria o quê? Uma vez por semana? Uma vez por semana eu coloco. Eu chamo de dia livre. Que, na verdade, o dia livre não é o dia livre, é a refeição livre. Escolha uma refeição e aí tu vai comer o que tu quiser. Ah, eu vou comer um sorvete. Artesanal, mas vou comer um sorvete. Eu vou sair, vou ir no shopping e vou comer, sei lá, um fast food. Ok, tu deixou para aquilo. É a tua exceção. Agora, jamais tornar a exceção a regra e o hábito. Aí é que está o problema, né? E o último alimento, que também como refrigerante não é um alimento, né? Eu deixei para o final por obrigação mesmo e porque precisa ser assim, é o álcool, né? Hoje, eu tenho estudado muito sobre o álcool porque a gente tem toda aquela cultura do vinho tinto, por exemplo, seco. A taça de vinho tinto. Eu posso tomar ou eu não posso? Ontem passou no Fantástico, né, que está tendo uma reportagem todos os domingos sobre a idade avançada. Da onde que no mundo inteiro eles mostram a idade avançada onde mais tem idosos, onde eles têm, né, e quais são os estudos que estão sendo feitos com eles. E ontem falava sobre isso, falava sobre o vinho. E eu vi que eles não enfatizaram o vinho de novo. Então, várias coisas já estão sendo... Não existe mais ênfase no vinho. Por quê? Hoje, a Organização Mundial da Saúde, né, e a FAOMS, tanto no Brasil quanto no mundo, não existe uma regra de seguro. Eu não tenho uma dosagem segura de álcool no dia. Não existe. Álcool é álcool e álcool não é bom, né? Mas, o que acontece? O que eu digo para os meus pacientes? Final do dia, não bebe todo dia o vinho. Bebe uma vez por semana, 2 vezes por semana, máximo 3 vezes por semana, uma taça. Controle-se. Ah, mas a gente vai ter uma festa. Eventualmente, socialmente, né? Mas é muito difícil do profissional dizer assim, tu pode beber. Como é que o profissional vai chegar para ti e vai dizer pode, se realmente no corpo não é legal aquilo, né? Hoje não existe, a gente podem pesquisar onde quiser, não existe uma regra que diga que é saudável. Ah, pode tomar uma taça. Tem, enfim, tem propriedades maravilhosas do vinho tinto? Tem, eventualmente. Assim como a uva tem, né? Então, assim, não é permitido hoje pela Organização Mundial da Saúde que diga, 100 ml, 120 ml, 200 ml. Não. Tá? Então, o álcool, ele tem sim que ser controlado. O álcool tomado todos os dias, ele vai te viciar, né? Isso é o que se fala, né? Então, a pessoa, independente de ser uma taça, ela fica viciada numa taça? Sim, daqui a pouco ela está viciada no álcool. Aí eu substituo, a cerveja tem muita caloria, tem a cevada, aí a cevada vai me fermentar, vai não sei o quê. O malte e a cevada são carboidratos, né? Então, as pessoas muito me fazem essa pergunta também. É a pergunta talvez mais feita pelos adultos no consultório. Perguntam assim, é melhor eu tomar cerveja, chopp, ou é melhor eu tomar um destilado, né? Então eu digo, é pior. Pior pra quê? Eu pergunto, é a minha pergunta. Pior no que? Eu pergunto, né? Então, se tu tomar eventualmente um vinho, não tem problema. Se tu tomar eventualmente um gin, não tem problema. Agora, se tu tomar todos os dias uma dose, ela vai te engordar, ela vai te viciar. Ela vai dar problema no fígado. Muito problema no fígado, né? Pode até dar uma cirrose hepática. A pessoa, às vezes, toma medicações que comprometem o fígado e a bebida vai comprometer o fígado ali também, né? Então, tem N coisas do álcool, né? Outra coisa, claro, vou falar por causa da atividade física, que eu faço bastante. Então, assim, a gente sabe que quando a gente bebe um dia... No outro dia, o teu desempenho não é o mesmo. A tua performance não é a mesma. Não é a mesma. Ponto. Isso aí dito e batido o martelo. Né? Então, eu acho assim que hoje em dia a gente precisa entender que o equilíbrio fala tudo.
né, Silvana? Eu acho que o equilíbrio, do modo geral, assim, são os piores... Existem vários outros alimentos. As pessoas me perguntam muito do Rap10 hoje, né? Que é aquele, um wrapzinho, que a gente chama, o nome é wrap, né? Então, o que acontece? Eu até não acho tão vilão, porque ele quebra um galho. Farinha branca? Aquilo é fininho, tem pouca caloria, é processadinho? Até é. Mas num quebra-galho do dia, é melhor aquilo do que um pão todos os dias. E esses clubes social cai na mesma... É biscoito, cai na mesma tem vala. Muita gordura, né? E aí as pessoas me perguntam, mas e o integral? Ele só tem a farinha integral. Porque a gordura é a mesma do branco, é a mesma do que tem pizza, do que tem mas queijo. Do ponto de vista de energia, Simone, eu acho que isso é importante. Até para as pessoas dizerem, eu vou tirar a farinha, e o que eu vou comer? Vou tirar biscoitos, então vamos lá. Né? E aí? E do ponto de vista de energia, vai substituir pelo quê? Muito bem. Então, assim, vamos para as partes práticas. Arroz. Arroz nunca foi e nunca vai ser vilão. Tá? Arroz branco, arroz de sushi, interessa. Arroz de carreteiro, qualquer tipo de arroz. Qualquer tipo de arroz. Obviamente, o arroz integral é... melhor. Muito melhor, porque é fibra. Todo o corpo da gente precisa de fibra. Agora, como todo o corpo precisa de fibra, ele precisa de água. Se tu colocar um monte de fibra dentro e não colocar água, não vai funcionar. Né? Então, assim, arroz nunca foi vilão. Arroz e feijão é a melhor combinação de aminoácidos que existe no mundo. Não existe melhor. A criança que não come carne, se ela comer arroz e feijão, não acontece nada. Tá nutrida. Tá nutrida, entendeu? Então, assim, é a fonte de aminoácidos que tem ali. Agora, arroz é uma boa fonte de carboidrato. Outra boa fonte de carboidrato, polenta, farinha de milho, né? Ai, Simone, mas é calórico. Tudo que for na medida certa não vai te engordar. E não é uma coisa só, tu não vai comer polenta todos os dias. Tá, e daí, eu vou fritar a polenta. Aí transformei a minha polenta saudável. Numa fritura, né? Isso que eu nem coloquei, né? Não coloquei nem as frituras aí, obviamente, porque são óbvias, né? Mas assim, aveia. As pessoas incluem aveia hoje? Né? Aveia, hoje, se a gente abrir a internet, tem uma vasta linha de overnight, que a gente chama, que eu dou muito, né, ensino muito meus pacientes a fazer, que é uma misturinha tão prática, né, de fazer, que é com aveia. E que não precisa necessariamente estar com aquela granola, com todo aquele composto lá. Só aveia. É só aveia. Fina, grossa. A que for. A que tu gostar, né, a que tu te adaptar. Chia, um pouquinho de chia só para criar ali a gominha, né. E pode ser um leite vegetal, se a gente não quer a lactose. Pode ser um leite tradicional, se quiser. Pode ser um iogurte. E deixa amanhecer na geladeira. No outro dia, tu saboriza ela com o que tu quiser. Tu põe fruta, tu pode transformar ela num doce saudável. Ai, Simone, aí mumu, eu posso pôr? Gente, se tu faz atividade física, um pouquinho, vai ter problema? Não. Ninguém engorda com isso. Entende? Mas assim, é um trabalho todo, é uma dieta inteira, né? A aveia, outro alimento, assim, um carboidrato excelente, batata doce, né? Batata inglesa, né? Entre a batata doce e a batata inglesa, ela tem muito mais fibra, né? Batata doce, não, até porque pelo índice glicêmico dela, né? O índice glicêmico dela, por exemplo, antigamente diziam assim que os diabéticos não podiam comer, né? Porque ela era doce. Hoje em dia é o contrário, né? Hoje em dia a batata doce, ela tá junto com a mandioca ali também, né? Do ponto de vista de fibra. De fibra, sim. Mas, na verdade, é o índice glicêmico que vai dizer do carboidrato, né? A gente fala do índice glicêmico. Então, qual é o índice glicêmico dela? O que é o índice glicêmico? É a velocidade com que o metabolismo aproveita aquele carboidrato. A velocidade. Então, a batata doce se estende por mais tempo, devagarinho, e daí não solta aquele monte de insulina no corpo. A insulina é devagar. E a batata inglesa é mais rápida. Ela vai soltar mais rápido. Não que ela não seja boa, mas ela é mais rápida. Né? O grande problema das coisas é a forma de preparo. Na realidade, tudo que é muito rápido não alimenta. O fast food não alimenta. Então, teríamos que fazer uma campanha, né, do slow, da comida lenta, daquela comida que tu realmente tem mais tempo de preparo. É isso aí. Porque tu fazer o cozimento de uma batata doce também, ela leva mais tempo que uma batata inglesa, né? Exatamente. Hoje, as pessoas me perguntam muito também da air fryer, né? Muito. Porque tem muitos mitos. E sabe o que eu digo, assim, muito para os meus pacientes? Gente, se vocês têm tempo,
Depende da pessoa. Existem pessoas que não têm tempo nem de comer, nem de se alimentar direito. Então, o máximo que eu vou poder fazer por ela, eu vou fazer. Eu tenho pacientes, por exemplo, que não param no meio-dia. E aí eles têm que se alimentar de coisas práticas naquele momento e fazer a refeição no final do dia, na noite. Sim, e aí eu tenho que adaptar. Muitos dos médicos que vão nos assistir aqui, eles terminam uma cirurgia ou terminam um consultório já atrasado, já tem outra que acabam comendo um lanchinho rápido também, não é? Aí entra... Porque já tem uma agenda na sequência. E aí entra uma coisa que eu ia falar e vou falar aqui e tem que ser taxativo. Organização. E eu entro mais além, Silvana, assim, ó, eu acho que a gente tem que estabelecer um critério hoje de cuidar da gente. Um médico, vamos falar de um médico, tá? De quem que ele cuida? E quem é que cuida dele? E ele se cuida? Né? Baita provocação. Tá? Então, assim, ó, por que eu estou falando isso? Porque isso aconteceu comigo. Né? Eu precisei de um tempo que hoje eu tenho eu trabalhei muito em outras áreas e muito pesado, né? Claro, não tanto quanto médico, mas bem pesado. E isso não foi legal para mim. E hoje eu vejo que eu não conseguiria ajudar ninguém se eu estivesse naquele estado. Então, eu acho assim que, às vezes, cuidar de si, que eu acho que... Vamos dar o exemplo do médico, que eu acho que tu deu enfermeiros. Não, e muitos executivos, né? Executivos. Tem muito executivo que não para, faz a reunião, o almoço ali, daqui a pouco é o online, come ali um sanduichinho e a refeição é o sanduichinho. Então, eu acho assim, ó, quando a gente começa a olhar para si e ver o que eu posso ajudar o outro, eu acho que ajudando a si, tu ajuda o outro. Quem é que cuida de mim? Eu cuido do outro, mas quem cuida de mim? Eu cuido do negócio, mas o negócio cuida de mim? E aí nós vamos falar, assim, nosso programa tá maravilhoso, mas a gente já tá chegando pro final, e eu preciso falar sobre a questão do adoecimento. Porque as pessoas estão adoecendo pela boca, né, Simone? Exatamente. Então, estamos vivendo hoje uma epidemia do câncer, e muitos estudiosos já estão falando que as pessoas estão morrendo pela má alimentação e pela péssima qualidade de vida. Sedentarismo. Que a própria pessoa se impõe muitas vezes, né? Que a pessoa não diz, não, só um pouquinho. Eu vou tirar meia hora e vou almoçar e tu aguarda meia hora. Exatamente. Tu vai aguardar meia hora. Silvana, eu acho que agora tu entraste no ponto chave de tudo. Porque assim, ó, todas as pessoas que me procuram, vamos dizer 90%, o que não é criança e idoso que consegue, porque hoje, assim, ó, existem idosos que conseguem muito mais resultados do que pessoas de uma faixa etária como a nossa. Por quê? Por quê? Porque ele tem tempo. Tem tempo, ele prepara a sua comida. Graças a Deus, ele abriu o olho e disse, agora eu posso me cuidar. Mas será que a gente precisa chegar nesse patamar? Né? E muitas vezes nem chega na terceira idade. Exatamente. Está infartando aos 50 anos, 60 anos. Ou câncer. E essa questão inflamatória, né? Que o organismo inteiro está inflamando. Aí a gente tem outro programa, Silvana, alimentos inflamatórios. Né? Entra um pouco desses que eu falei, dos 10 tipos de alimento? Entra sim, porque todos esses que eu falei são inflamatórios. Todos. O doce. Quem é que fica sem um doce? Mas quando a gente pode comer o doce? Aquele docinho depois do almoço. E assim, hoje, o câncer, por exemplo, vamos falar do câncer, é uma doença que devasta as famílias, né? A própria comunidade de médicos, de enfermeiros, a gente vê isso, eles enxergam isso e tá ali, tá dentro, né? Então, assim, o que está faltando? O que é... E aí eu entro de novo o início que eu falei. O que é que a gente faz com essa informação? Onde é que está o ponto-chave, Silvana, para nós curarmos as pessoas? É a cabeça, né? Por isso, então, que eu resolvi fazer uma nutrição comportamental, né? Porque, na verdade, tudo começa pela cabeça. Ninguém consegue fazer uma dieta e colocar uma pessoa frente a um esquema alimentar, que a gente não fala dieta, eu falo esquema alimentar,
né? As escolhas diárias. As escolhas diárias. Quer dizer, tu chega no mercado, qual é a tua escolha? Porque quando nós falamos em dieta, Simone, eu não gosto de dieta. Eu não Dieta quero já fazer me dieta. remete que eu estou sendo restrita. Exatamente. Que eu Não estou existe tendo uma restrição. restrição. Escolhas não é restrição. Não. Eu escolhi isto em vez disto. Exatamente. E a consequência desse alimento vai me gerar isso. Exatamente. Então, assim, ter uma dieta mais balanceada, rica em frutas, verduras, fibras, né? Carboidratos bons. A gente chama muito hoje de carboidratos bons. A batata doce, o arroz. Hoje existe no mercado, o mesmo industrializado, a massa de arroz, né? Tu quer comer um macarrão, existe massa de arroz. Então, assim, existem vários outros alimentos. Mas, por exemplo, o arroz com sushi. Eu acho que é uma exceção, porque ninguém come sushi todos os dias. A pessoa vai comer um sushi de 15 em 15 dias. Tem gente que come toda semana. Uma vez por semana. E o que tu me diz né? do sushi? Eu tenho problema com os hot, né? Assim, Não, o sushi raiz, né? Que é o peixe cru eu acho com que arroz. Ele é melhor do que uma pizza. Né? Eu prefiro que a pessoa coma um sushi do que uma pizza. Né? Eu acho que, claro, ele é altamente calórico. Né? Sim, porque tem bastante arroz. Tem bastante arroz. Salvo o sashimi, salvo se comer mais a base do peixe, né? Exatamente, exatamente. Agora, o hot, eu acho que é o pior, né? Porque as pessoas, tu pode ver, as pessoas que realmente gostam de sushi não gostam de hot. Sim, o hot é pra quem não sabe comer sushi, né? Exatamente, né? Então, assim, mas eu acho que são as escolhas, é como tu falou, é preferível comer um sushi ou é preferível ir lá numa pizzaria? Um sushi, né? É preferível eu ir numa churrascaria ou é preferível eu ir num fast food? Numa churrascaria. Tá, Simone, mas e a carne? Bom, se tu não comer carne gorda, tá tudo bem, é proteína. Outra coisa que dá outro programa ainda, né? Hoje em dia a gente sabe que a gente precisa de muita massa magra, né, Silvana? Que tá aí o problema, principalmente das mulheres, né? Da falta de massa magra na menopausa. Enfim, então, o que hoje a gente está fazendo para isso? Então, assim, a nutrição é muito vasta. Muito vasta. É muito vasta. A gente hoje pegou um ponto dela, mas a gente tem que entender que a gente tem que partir do princípio que é o básico. Né? É que a alimentação é que vai determinar a tua qualidade de vida, a tua disposição, ela que vai determinar, inclusive, teu biotipo de tudo, não é? De tudo. E quando a pessoa muda, ela vê que era tão fácil, sabe? Mas daí tem que mexer com a cabeça. Eu tenho, assim, eu não sei, não traduzo em números, porque eu não sei, assim, dos pacientes que deram a virada, né? Que hoje perderam 15, 20, 30 quilos, 5, 10, e estão lá. Só mudando hábitos. Ai, que coisa boa. Nós vamos ter que conversar mais vezes. Silvana, Simone, muito obrigada. disposição. E eu espero que as pessoas que estão nos assistindo utilizem essas informações para fazer a chave da virada, né? Que Isso faça aí, a virada na chave da vida virada. E pensar que tipo de idoso vai querer ser. Porque se tu fala com o adolescente está muito distante. Não vai pensar. pensa, ele quer ali no prazer momentâneo. Mas até na disposição, né? Eles Na querem o obesidade, corpo. querem o corpo. Então, muito bom esse programa. Muito obrigada, Simone. Obrigada, Silvana. Isso aí. Foi um prazer. Muito obrigada. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. Escolha diferente. Escolha Unicred.